Fala galera, Barbosa Cripto na área, e no vídeo de hoje nós vamos atualizar o mercado cripto que vem passando por um período corretivo. E aí surgem aquelas dúvidas: será que estamos no bear market? Será que o bull market acabou? É isso que nós vamos ver hoje nesse vídeo. Mas antes, eu peço para vocês se inscrevam no canal, dê o like, ative o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as atualizações no mercado cripto baseado no gráfico. Vamos começar pelo gráfico semanal do Bitcoin para a gente poder entender todo o contexto. Vou deixar a minha análise semanal aqui, né? Na verdade, eu vou abrir a minha análise semanal para poder entender o que está acontecendo com o Bitcoin. Ele vem trabalhando uma estrutura de cunha ascendente. Para quem não sabe, uma cunha ascendente ela tem como característica fazer uma reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, tá? E o Bitcoin já vem trabalhando essa movimentação já faz tempo. Alguns dias atrás ele veio testar a base inferior da cunha, que é exatamente essas regiões aqui, ó. Ele veio testar essas regiões e os compradores conseguiram defender essas regiões. Então, praticamente, o mês de outubro inteiro foi o Bitcoin tentando romper essa LTA e os compradores conseguiram segurar essas regiões. Outro fator importante para o Bitcoin é o seu último fundo válido dentro de uma estrutura de alta, né? O básico de uma estrutura de alta é trabalhar com fundos e topos ascendentes, tá? Então, assim, em alguns casos, os topos eles podem ser desenvolvidos de forma descendente, mas a gente jamais pode perder um fundo. Um fundo é comandado pelos compradores. Os compradores precisam defender aquele fundo e, através daquele fundo, gerar liquidez suficiente para fazer o mercado subir, para dar continuidade na movimentação de alta. Nós temos aqui esse último fundo válido do Bitcoin. Esse último fundo válido, até o momento, ele está sendo quebrado, né? Então nós estamos perdendo definitivamente essa estrutura de alta no Bitcoin. Está perdendo essa estrutura de alta temporariamente. Por que temporariamente? Porque nós estamos aqui trabalhando aqui no gráfico semanal. Então, como nós estamos trabalhando no gráfico semanal, nós temos ainda alguns dias ainda para o semanal reagir, para os compradores entrar no mercado e conseguir impedir que o candle semanal feche abaixo do último fundo válido. Então, ele vai fechar domingo, dia 20, às 21 horas, e aí nós vamos ver ali se realmente os vendedores vão conseguir manter essa pressão vendedora ou não. Tá? Nas últimas 4 semanas, os vendedores não conseguiram permanecer no controle. Então eles iniciaram a movimentação de baixo, como vocês conseguem ver aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês. Eles iniciaram essa movimentação de baixa, né? Eles conseguiram agredir, né, abaixo do último fundo válido dentro dessa estrutura de alta do Bitcoin, mas quando estava chegando próximo ali de fechar o semanal, os compradores conseguiram gerar liquidez suficiente para poder fechar acima do último fundo válido. Então, esses candles aqui, ó, os 4 candles fecharam acima do último fundo válido, e aí a estrutura de alta do Bitcoin permaneceu intacta. Mas inicialmente, nós estamos aí com a estrutura de alta do Bitcoin quebrada, tá? Nós estamos perdendo a estrutura de alta do Bitcoin, nós estamos aí fazendo o rompimento dessa cunha ascendente, consequentemente, estamos fazendo o rompimento dessa linha de tendência de alta. Sabendo disso, o que a gente pode esperar para o Bitcoin para os próximos dias, semanas ou meses? Se caso essa estrutura de alta for perdida definitivamente, o Bitcoin ele entra em um período de baixa, ele entra num período corretivo. E dentro de períodos corretivos, nós podemos ter um período corretivo só em ABC, ou um período corretivo onde a gente desenvolve 5 ondas. Como assim? A gente pode ter um período corretivo dessa forma, onde a gente faz o primeiro movimento de impulso, o segundo movimento de retração e o terceiro movimento de impulso. Isso aqui seria apenas um ABC, um padrão corretivo depois de um ciclo completo de alta. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, nós estaríamos falando que o ciclo do Bitcoin de alta do gráfico semanal se encerrou aqui, nos 126 mil dólares por unidade. Repare, eu não estou falando de final de bull market, mas também não estou falando de um início de bear market, eu estou falando de estrutura de mercado. Então nós temos aqui uma estrutura de alta no Bitcoin que já vem desde 2022, tá? Então a gente consegue ver aqui de forma nítida que a gente fez uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, e todo esse movimento trabalhando dentro dessa cunha ascendente é uma onda 5. E essa onda 5 ela pode ter sido finalizada ali nos 126 mil dólares por unidade, tá? Mais precisamente 126.199 mil dólares por unidade, tá? Então essa aqui é a primeira opção para
caso o Bitcoin ele confirme o rompimento da estrutura de alta. A segunda opção seria um ciclo de baixa também. Então, quando a gente fecha um ciclo de alta, a gente pode fazer apenas um movimento corretivo em ABC, que eu expliquei para vocês, ou a gente pode iniciar um novo ciclo, um ciclo de baixa. E dentro desse ciclo de baixa, a gente tem 3 movimentos de impulso e 2 movimentos de retração, que seria esse. De impulso 1, que é o que o Bitcoin está fazendo agora, para depois fazer uma onda 2, para fazer uma onda 3, para fazer uma onda 4 e fazer uma onda 5. Seguindo essa linha de raciocínio, muito provavelmente o Bitcoin ele voltaria ali para casa dos 60, abaixo dos 70 mil dólares por unidade, caso ele se desenvolva em um ciclo de 5 ondas. Tanto uma correção em ABC, tanto um ciclo de 5 ondas, ainda é um pouco cedo da gente conseguir decifrar como vai ser esse período corretivo no Bitcoin, ele perca definitivamente a sua estrutura de alta no semanal, beleza? Então no semanal é basicamente isso. Uma região importante para a gente poder ficar de olho no Bitcoin é aqui na casa dos 97 aos 98 mil dólares, tá? Aqui tem uma região aqui, ó, tem um volume de negociação muito grande. Então nesse período que o Bitcoin ele estava trabalhando nessas regiões, que ele estava consolidado nessas regiões, foi uma região que gerou bastante liquidez e essa região aqui que pode segurar o preço. Então se a gente pegar aqui o volume profile e colocar, nós temos aqui a POC, né? A POC representa ali uma concentração de volume de negociações que foi feita em uma determinada região. Então nós temos aqui o Nord de alto volume, que é a faixa que teve maior volume de negociação. A gente consegue ver aqui, vou até marcar com o meu ponto de liquidez do jeito que eu gosto de marcar. Então a gente consegue ver aqui que o Bitcoin ele capturou essa região. Então vocês conseguem ver aqui, ó, ele vem e busca essa região de liquidez e através dessa região de liquidez, como esperado, entrou bastante volume de negociação. E aí o preço ele sofreu uma absorção, né? Então tivemos uma absorção compradora, entrou pressão compradora nessas regiões. Eu fui uma das pessoas que comprei, não comprei Bitcoin, comprei outros ativos, mas eu passei isso aqui para a galera lá do grupo. Então essa região aqui é uma região de defesa compradora, né? Inicialmente o preço do Bitcoin ele tende a segurar nessas regiões, entre 99 a 94 mil dólares, é uma região que tem bastante liquidez compradora. Seguindo essa linha, o que o preço do Bitcoin ele pode fazer caso ele concretize essa quebra de estrutura de alta? Ele pode fazer fundo nessas regiões, ele pode segurar aqui, ele pode até voltar para essas regiões mais uma vez aqui para capturar mais liquidez, e aí ele vai fazer um pullback, muito provavelmente ele faz o pullback, ele pode voltar para casa dos 112 a 113 mil dólares antes de continuar a tua movimentação de baixa. Isso aqui seria um movimento padrão diante de um cenário pessimista, de um cenário de baixa, de um cenário corretivo. Esse aqui seria mais ou menos um movimento padrão. Mas precisamos esperar o preço desenvolver. O importante é o Bitcoin não perder esse último fundo válido. Então, por enquanto, ele está perdendo, mas precisamos esperar o semanal fechar. Vamos esperar esse candle fechar para a gente poder ver se definitivamente nós vamos perder essa estrutura de alta, algo que não acontece desde 2023, ou não. Nós vamos ter liquidez compradora, vai entrar bastante volume de negociação e os compradores vão conseguir reverter essa movimentação até domingo às 21 horas. Pelo gráfico diário, a gente consegue ver aqui que o Bitcoin ele estava dentro de uma consolidação, trabalhando aqui possivelmente dentro de uma cunha ascendente, né? A cunha ascendente ela tem como característica aparecer no fim de uma tendência, e a cunha descendente ela tem como característica aparecer no fim de uma tendência de baixa, onde ela faz a reversão da tendência de baixa para uma tendência de alta. Em alguns casos muito específicos, a gente tem uma cunha ascendente no meio de um movimento de baixa ou no meio de um movimento de alta. Tá? Ela vai estar nos mostrando ali um padrão de continuação de uma tendência majoritária do fractal que ela está sendo desenvolvida. Então, como está aqui no gráfico diário, ela fez o Bitcoin ele fez essa movimentação, fez essa consolidação. Então vocês conseguem observar que ele fez topos mais altos do que topos anteriores e fundos mais altos do que fundos anteriores, e aí depois ele fez esse rompimento para baixo. Então, depois do crash, né, tivemos um crash no mercado cripto, a gente teve uma queda muito agressiva no mercado cripto como um todo. O Bitcoin, por exemplo, saiu dos 122 mil dólares, foi para lá em 102 mil dólares por unidade. O mercado ele entrou em consolidação. E uma coisa que pouca gente sabe é que normalmente quando a gente tem um movimento muito agressivo de baixa ou muito agressivo de alta, é natural o preço ficar consolidado. Normalmente ele trabalha duas opções: ou ele volta em V, que é basicamente isso aqui, ele cai e ele volta na mesma proporção, ou ele fica consolidado. Normalmente quando o preço ele fica consolidado,
numa determinada região, ele tende a continuar fazendo o movimento da tendência majoritária. Então, a gente perdeu esse último fundo válido aqui, a mesma coisa que aconteceu lá no semanal, só que aqui a gente perdeu definitivamente mesmo. Então o diário ele se encontra dentro de uma tendência de baixa, o semanal ele está temporariamente dentro de uma tendência de baixa, a gente precisa esperar ele fechar, mas o diário não. O diário ele está em tendência de baixa e o Bitcoin está trabalhando uma movimentação de baixa aqui no gráfico diário. Projeção aqui dessa movimentação é simples, a gente pode pegar a amplitude do padrão gráfico e colocar para onde aconteceu o rompimento. Então se a gente coloca aqui para onde aconteceu o rompimento, está dando basicamente aqui na casa dos 94, 95 mil dólares, que é exatamente a região de liquidez que está no semanal, que eu passei para vocês. E o Bitcoin ele não buscou, ele buscou uma região de order block, que é uma região de liquidez estratégica. Então aqui ó, a gente consegue ver que ele buscou essas regiões aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, ele buscou essas regiões e é a segunda vez que ele busca essas regiões, tá vendo? Quando ele vem em 102 mil, ele já mitigou essa região de liquidez e agora ele mitigou essa região de liquidez de novo, porém, existe uma grande possibilidade ainda que essa semana o Bitcoin ele possa vir buscar os 96 a 94 mil dólares por unidade. Então a gente precisa ficar de olho. No dia de hoje foi um dia de recuperação, o mercado conseguiu recuperar, né? Na verdade ele está conseguindo recuperar parte da movimentação de baixa que tivemos ontem, então a gente aqui já conseguiu absorver mais do que 50%. Nesse exato momento eu vou aplicar uma FIBO aqui, ó, que andam de ontem, e a gente consegue ver que o Bitcoin ele conseguiu voltar a 61%, né, de toda aquela movimentação de baixa que tivemos ontem, porém atualmente não estamos trabalhando abaixo de 61%. É interessante o preço do Bitcoin conseguir fechar nessa casa aqui, ó, dos 61%, que isso mostra que existe uma dominância compradora maior do que vendedora nesse momento aqui. Então vou ficar esperando esse fechamento. E relacionado ao gráfico diário, nós ainda estamos em tendência de baixa e se eu tivesse que comprar bitcoins, eu montaria posições entre 96 e 94 mil dólares por unidade. Aqui é uma região bem estratégica para montar posição hoje. De hoje até sábado ali mais ou menos é uma região estratégica ali para estar montando posição. Um carinho para essas regiões do 96 a 94 mil dólares, tá? Isso porque essas regiões aqui jogariam o preço do Bitcoin para o SV, que é um sobrevendido do RSI, é uma região onde esse indicador nos mostra que aquele ativo está extremamente desvalorizado e eles têm uma confluência de uma região de liquidez estratégica. Então aqui seria um ponto ideal para tomar posição. Lembrando, pessoal, o gráfico semanal do Bitcoin ele está perdendo a sua estrutura de alta. Se confirmar essa quebra de estrutura, qualquer posição que você for tomar no mercado, tome muito cuidado, coloque sempre stop e sempre compre em pontos estratégicos. Busque estar comprando em pontos de desvantagem vendedor e vantagem comprador. O que seria isso? Vantagem compradora é quando os preços estão muito descontados. Então o Bitcoin ele chega numa determinada região onde ele está muito descontado, ele está barato, está muito desvalorizado. E aí você faz confluências com pontos estratégicos, utilizando as técnicas corretas, você consegue comprar de forma inteligente. Só que semanal do Bitcoin, com a estrutura de alta quebrada, não dá para comprar e ficar segurando nenhum ativo, a não ser que você entenda o fundamento do Bitcoin. Então, se você entende o fundamento do Bitcoin, se você quer comprar com outro objetivo, a não ser uma especulação no mercado, aí ok, tudo bem. Mas agora, se você quer comprar especulando a valorização do mercado, não compre sem stop, compre em pontos estratégicos. Busque regiões de liquidez para vocês comprarem de forma inteligente. Nesse exato momento, a tendência macro, a tendência majoritária, ela pode estar virando de uma alta para uma baixa. Então, você ficar posicionado do lado oposto, você corre um risco muito grande de você perder dinheiro. A gente consegue comprar, mesmo com a tendência majoritária de baixa, a gente consegue comprar e se aproveitar dos pequenos pullbacks que o mercado faz. Como é o macro que está querendo virar de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, querendo inverter o fluxo comprador para um fluxo vendedor, a gente consegue pegar um pullbackzinho. Então, por exemplo, vou passar um exemplo rápido para vocês. Aqui nessa região de liquidez aqui, ele entra numa região extremamente desvalorizada. Então, é uma região interessante para estar tomando posição. Então, ele pode cair aqui, pode ir afunilando mais a partir desse momento. No dia de hoje, se ele cai e ele vai afunilando 94, 93 mil dólares, aqui é uma ótima região para estar tomando posição. Por quê? Porque a maior probabilidade é que os vendedores percam força na ponta vendedora e aumente a demanda. Comece a entrar
bastante interesse comprador, e isso vai fazer o preço se recuperar de forma mais rápida. Então, o preço se recuperando de forma mais rápida e você comprando de forma inteligente, você consegue pegar uma valorização, você consegue pegar um pullback desse movimento. E aí um pullback desse movimento você pega 10, 20, 30, dependendo de onde está acontecendo essa desvalorização, você consegue pegar até 30% de valorização só nessa recuperação, mesmo no mercado em tendência de baixa. Mas a gente precisa utilizar técnicas inteligentes e saber operar no mercado para a gente poder estar extraindo esse tipo de movimentação. Isso, eu vou ficando por aqui. A análise semanal e diária do Bitcoin concluída com sucesso. Se você quiser que eu analise alguma outra criptomoeda, é só vocês deixarem aqui no comentário.